Joia? Então, eu vou fazer a apresentação do Paulo aqui. Bom, o, o Paulo Bobrowiec, como que se fala? É Paulo Bobrowiec? Bobrowiec, meio brasileirado, Bobrowiec, né? joia. O Paulo, ele é formado em Biologia pela Universidade Federal de Uberlândia. Ele é mestre em Ecologia e doutor em Genética, Conservação e Biologia Evolutiva pelo Instituto Nacional de Pesquisa da Amazônia. E ele é doutor em Zoologia pela Universidade Federal do Amazonas. É por isso que a gente diz que ele é doutor ao quadrado. Atualmente ele é pós-doutorando pelo INPA e pesquisador colaborador no PDBFF em Manaus, do NCT Semban e do PPBio Manaus. Ele é credenciado no programa de pós-graduação em Ecologia do INPA, que é o nosso parceiro do PROCAD, e onde ele coordena as disciplinas Ecologia da Floresta Amazônica e Comunicação Científica 1 e 2. A principal linha de pesquisa do Paulo é Ecologia de Comunidades de Mamíferos, especialmente com os morcegos, e com ênfase na distribuição de espécies, biodiversidade, efeitos antrópicos, ecologia funcional e Amazônia. Ele vem investigando em estudos de ecolocalização em morcegos com uso de estações de gravações autônomas. Ele também criou a Morcegoteca, que é a biblioteca virtual de ultrassom de morcegos. Paulo também é colaborador nosso aqui do programa. A gente acabou de publicar um artigo junto, tenho a maior satisfação disso. E é com você, Paulo. Seja bem-vindo e boa apresentação. Beleza, Fadini, obrigado. Bom, primeiro a todos, bem-vindos, bom dia, né? Para outros, boa madrugada, né? Fuso horário, que eu também me embaralhei com o fuso horário, gente. E vim correndo aqui pro INPE, nem sei se eu estou vestido, mas beleza. E legal que deu tudo certo. Eu não estou vendo vocês, então eu estou com receio que se caia a internet, a minha e tal, e eu não vou estar aqui falando tempão. Eu te aviso. Você avisa aqui no WhatsApp, avisa, dá um berro, sei lá o que. A Gil, acho que vou ver se ela está aqui do meu lado, que ela vai seguir com a aula depois. E ela acho que vai assistir a aula, e aí, em todo caso, ela me aponta falando que aconteceu alguma coisa, certo? E vice-versa. Tá. Gente, eu vou falar dos morcegos. Infelizmente, isso aqui era para ser uma disciplina de campo, a gente poder mostrar as técnicas de fato, fazer as capturas, poder mostrar em loco mesmo como tudo isso funciona, os prós, os contras, as dificuldades de trabalhar com isso, e poder pegar os morcegos, poder identificar, manusear eles, mas infelizmente, por causa da pandemia, né, nós vamos ter que nos limitar a fazer aulas de campo ou aulas de técnicas virtuais. Mas eu preparei uma aula, uma forma que eu possa, pelo menos, responder algumas perguntas que todo mundo fica com dúvida quando vai trabalhar com os morcegos, né? Então, eu fiz uma aula mais para o público virtual mesmo, do que ficar falando de coisas que vocês vão tentar ficar visualizando e não vão conseguir, por causa do nosso método. Uma coisa que eu vou falar para vocês, podem me interromper a hora que quiser para fazer pergunta, porque às vezes eu vou estar mudando de assunto, e aí vocês querem perguntar exatamente daquele assunto, ou para quem está querendo trabalhar com os morcegos, ou já trabalhou com consultoria, alguma coisa assim, falei, caramba, eu tenho essa dúvida sempre. Então pode interromper, que não tem problema nenhum. Tudo bem? Paulo. Oi. Eles têm um recurso também de levantar a mãozinha ali, né? Levanta a mãozinha que eu não sei se eu vejo. Ah, é? Eu consigo parar aqui e falar, ó, Paulo, tem uma pergunta para você. Então, se alguém quiser fazer alguma pergunta no áudio e quiser levantar a mãozinha, eu paro e daí passo a palavra. Tudo bem? Tudo bem. Joia. Então tá. Bom, gente, antes de sair falando de técnicas, vamos falar só um pouquinho, uma coisa bem rápida sobre os morcegos e alguns números também. A maioria deles vocês já devem ter ouvido durante a graduação, né? Morcegos representam 1/3, né, da diversidade de mamíferos do Brasil. Localmente, vai ser um dos grupos que você vai mais, de mamíferos, né, mais registrar espécies. Você pode chegar num lugar que, se você tiver um levantamento com um esforço muito alto,
você pode aí chegar a 60 espécies, 70 espécies. Mas normalmente, com o esforço de uma tese de mestrado, você pode registrar aí 30, 40 espécies, dependendo da região, dependendo do tipo de ambiente que você está mostrando. Então, é um grupo bem diverso. Ele fica atrás, principalmente, dos roedores. Ele não é uma espécie carismática, né? Embora você tenha formas do rosto dele, das asas, do corpo deles, bem diferente, eles não são carismáticos, né? Ele não é um fofobicho, e ainda mais agora com a pandemia do Covid, né? A reputação deles foi mais para baixo ainda, por causa que o Covid é um vírus associado com aves, e o único mamífero são os morcegos, né? Então, imagine o que pode vir daqui para frente acontecer com os morcegos. Ainda bem que aqui nos trópicos a gente aparentemente não está associando muito Covid com eles, então até o momento não está tendo essa perseguição tão forte. Bom, a classificação é uma classificação ainda mais antiga, né, que divide os morcegos em Megachiroptera e Microchiroptera, basicamente não só por causa do tamanho dos morcegos, mas, por exemplo, os Megachiropteros, eles não emitem a ecolocalização, né, eles não emitem o ultrassom. Já todos os Microchiropteros, eles emitem a ecolocalização. Tem uma classificação nova que fala que Megachiroptera não é monofilético, né? Tem até um Microchiroptera que está dentro de Megachiroptera, e isso faz com que toda a evolução da ecolocalização, ela também fica bem bagunçada, porque simplesmente você poderia ter uma evolução de que tem um grupo que não tem ecolocalização e de um grupo que tem. Mas como Megachiroptera pode não ser monofilético, então pode ser que a ecolocalização ela apareceu uma vez nesse ramo dos Megachiropteras e no meio dela ela desaparece. Em vez de a ecolocalização aparecer num grupo, desaparecer no outro e aparecer de novo nos Megachiropteros. Então, ainda são estudos moleculares, principalmente, que vêm avançando e que ainda bagunçam um pouco do nosso entendimento dessas grandes subordens. Mas nós vamos ficar aqui com os Microchiropteras, que é um grupo bem diverso também, né? Eles ocupam o mundo inteiro. E para vocês terem uma ideia, isso daqui é uma figura de um livro do Beta Ecology, acho que ele é de 2003, está desatualizado, mas é legal comparar. Aqui estão as famílias dos morcegos, né? Aqui estão os Megachiropteros, né, com os pteropodídeos, são os morcegos aqui que não tem ecolocalização, e cada símbolo desse é um morceguinho, então ele representa aí mais ou menos 5 espécies. Mas o que é interessante, e aqui nos quadrados em vermelho, são as famílias que ocorrem no Brasil, né? Embalonuride, Noctilionide, Mormopide, Filostomide, Chiropteride, Furipteride, Natalide, Moloside e Vespertilionide. Essas duas aqui, elas ocorrem na Europa também. O Vespertilionide ocorre no mundo inteiro. Já essas outras famílias aqui, elas são famílias que ocorrem só nas Américas. Então, você tem famílias extremamente numerosas em termos de espécies, como os Vespertilionídeos, mas você tem aqui o Chiropteride, nem um morceguinho inteiro, né? O Noctílio só tem 2 espécies, então ele tem um pedaço de uma asa aqui. Então, você tem uma representatividade em termos de espécies dentro das famílias muito variada. Isso vai levar também a um monte de características morfológicas distintas. Por exemplo, o Noctilio obiventris, que é um noctilionídeo, ele é um morcego pescador. Então, ele tem nós chamamos ele de morcego com face de bulldog. Ele lembra um bulldog, se olhar bem o rosto dele. Já os Chiropterídeos, né, o Chiroptera tricolor, ele tem um disco adesivo na ponta aqui da mão dele, né? Teoricamente, isso aqui deveria ser a palma da mão e nos pés. Então, ele adere a superfícies muito lisas, como folhas de bananeira, ou principalmente folhas de helicônia. Você vai ter aí os Vespertilionídeos, que vão ter um uropatágio, né, que é essa pele entre as pernas dele, bem maior do que, por exemplo, com os molosídeos.
Embora aqui não dá para ver, o molocídio ele tem uma cauda livre, enquanto que os filostomídeos, aqui representados pelo Chiroderma, tem uma cauda bem reduzida e tem espécies que nem têm cauda. Então, você vai ter um monte de características, e essas características também a gente, não essas que eu disse, mas algumas outras, a gente usa para estudar a diversidade funcional, ou uma abordagem funcional. Em termos de diversidade de morcegos, né, no Brasil ou na Amazônia, eu coloquei aqui vários números para vocês terem uma ideia de como, ao longo do tempo, nós estamos descobrindo espécies novas no Brasil, né, e na Amazônia também. Né, até 98, né, as listas mais antigas, nós tínhamos 117 espécies na Amazônia, com 137 no Brasil. Hoje, né, esse número ele tem um aumento expressivo, né, só na Amazônia 147 espécies, mas usando os mapas da IUCN, né, a distribuição dos morcegos, o que sobrepõe com o bioma amazônico. E no Brasil, hoje, no site da SBEC, que é a Sociedade Brasileira para Estudo de Quirópteros, se vocês entrarem lá no site deles, vai ter uma parte só que vai ter a lista, né, de espécies de morcegos, e hoje nós temos registrado no Brasil 181 espécies. O Brasil teve um avanço muito grande no número de sistematas e taxônomos, que é bem legal, e sempre está saindo espécies novas, porque esse pessoal está investindo em estudos com espécies. A maioria dessas espécies já estão coletadas, estão em alguma coleção, mas que carece aí de uma revisão taxonômica intensa por pessoas que sejam realmente estudiosas no assunto. Então, você vem na Amazônia, por exemplo, você tem a coleção do INPA, e muitas vezes quem identificou no campo. São estudos, quem estava trabalhando com ecologia. Então, muitas vezes você tem aí espécies novas, inclusive, tem espécies novas de morcegos, que eu participei da descrição de uma dessas espécies, que esses morcegos já estavam na coleção há muito tempo. Então, esse número ainda ele tende a aumentar, principalmente aquelas espécies que têm distribuição no Brasil inteiro, né? Será que esses morcegos, na verdade, são complexos de espécies? Você tem mais de uma espécie, ou várias espécies distribuídas no bioma? Então, são pesquisas que estão sendo feitas. Bom, nós temos guildas, né? As guildas dos morcegos nada mais são que tentar agrupar os morcegos em caixinhas, né, que representa o tipo de hábitat, o modo de forrageio e as características da ecolocalização. Né? Nós sempre precisamos distribuir os morcegos ou as coisas, né, em caixas em que a gente consegue identificar a semelhança entre elas. Uma delas é a própria espécie. A gente pega vários indivíduos e fala que eles são bem parecidos morfologicamente, fisiologicamente, comportamento, fala, eles são da mesma espécie. 10 anos depois, a gente está dividindo eles entre 2 e 3 espécies, às vezes por uma característica morfológica interna, né, do crânio que a gente não consegue ver externamente. Mas, molecularmente, eles são totalmente distintos. Então, uma das formas de a gente distinguir são guildas. Então, nós temos os frugívoros, né, os carnívoros, os nectarívoros, os morcegos hematófagos ou vampiros, e nós temos 2 grandes grupos de insetívoros, né? O nome é um pouco estranho, mas são os insetívoros catadores e os insetívoros aéreos. Né? Por que catadores? Né? Eles catam um inseto, todos os insetos. O frugívoro também ele é um catador, sim, ele é. Mas os insetívoros catadores, eles capturam os insetos que eles estão pousados em uma superfície, seja numa folha ou muito próximo de uma superfície, seja numa folha, no chão ou em cima de um tronco, de uma árvore. Por exemplo, aqui você tem um morcego com uma lacraia, né? A lacraia não voa, então ele teve que pegar essa lacraia em alguma superfície. Já os insetívoros aéreos são os morcegos que capturam insetos durante o voo. No final da tarde, lá pelas 5 horas, que está escurecendo, vocês vão ver os morcegos fazendo manobras, né, contra o céu, que é mais claro. Então, eles estão pegando insetos. Esses são insetívoros aéreos, né? Porque eles estão pegando um inseto durante o voo. São insetos muito pequenininhos, né? Tem que caber na boca do morcego. O morcego já é pequeno, então o inseto tem que ser menor ainda. E é um nome estranho, porque é aéreo, né? Pô, os morcegos... É um morcego insetívoro aéreo, é estranho, porque é um morcego que come inseto e o morcego é aéreo.
mas aí, pela tradução livre, né, acaba sendo que é um morcego que se alimenta de um inseto que está em pleno voo, né? Nós podemos juntar todos esses morcegos aqui, hematófagos, insetívoros e carnívoros, em morcegos que se alimentam de alguma forma de animais. Aí eles viram os animalívoros. É muito comum a gente dividir esses grandes grupos, e os frugívoros e os nectarívoros como fitófagos. Então nós vamos ter dois grandes grupos, que seriam níveis tróficos, e depois, dentro desses grupos, a dieta dos morcegos. E a gente acaba usando isso como um traço funcional. Esses dois grandes grupos e a divisão desses morcegos em guildas. Bom, agora vamos propriamente falar dos métodos de amostragem de morcegos. O mais comum deles são as redes de neblina, que podem ser redes que são colocadas no dossel ou no subbosque. Ainda ninguém conseguiu colocar uma rede acima do dossel. Nós, no Brasil, usamos muito essas redes do subbosque do que as redes do dossel. Já principalmente nos Estados Unidos, em que eles acabam tendo uns aparatos, montam redes de uma forma diferente, começam a colocar as hastes, né, que sustentam as redes maiores, mais grossas, eles conseguem levar essas redes mais altas. Um outro método são as armadilhas de ARPA, né, ou ARP Traps. Eu vou falar delas mais especificamente, com algumas fotos. Nós praticamente não usamos no Brasil, né, pelo fato de que elas têm uma área bem menor do que as redes. Elas são usadas muito em questões muito específicas, né, de morcegos que estão saindo do abrigo, e tem uma diferença grande, que elas são bem mais caras. Então, tudo que é mais caro no Brasil limita a pesquisa. E ainda mais quando é em dólar ou em libra, que agora o dólar está mais de R$5 e a libra está mais de R$7. Então, fica tudo, o custo fica muito mais alto. Nós podemos ter captura em abrigos, né? Aqui a gente está vendo os morcegos todos pousados no abrigo de uma árvore, mas a gente pode ir em cavernas, em fendas, em pedrais, floramentos rochosos. Nós podemos também capturar esses morcegos. Uma outra forma de amostrar morcegos com registro de ultrassom, que a Gil vai falar logo em seguida com mais detalhes. E também a gente pode fazer até observações diretas e indiretas, que eu vou explicar mais adiante. Então, vamos falar das armadilhas de ARPA. Eu nunca usei e nunca vi uma. Então, eu não tenho uma propriedade de trabalho com uma armadilha de ARPA. A única pessoa que eu conheci que usou foi meu ex-orientador do mestrado e doutorado, e ele falou que não teve uma experiência muito legal. Mas como vocês podem ver aqui nas imagens, esse pesquisador está colocando essa armadilha de ARPA, parece que num local onde os morcegos ou estão abrigados aqui dentro, ou é uma rota que eles vão vir. A armadilha de ARPA, gente, é um quadrado de uma estrutura metálica, e vocês podem ver, são vários fios, né? Um fio muito fino e muito resistente. O morcego, ele bate aqui, ele fica um pouco preso, mas ele começa a escorregar, porque ele não consegue sair disso, e o fio é muito liso, ele cai aqui. Se você não tira o morcego, ele cai nessa bolsa, né? E aí vão reunindo, parece que esse pescador está até olhando para a bolsa se caiu algum morcego. Se o morcego vem muito rápido, uma velocidade muito alta, ele bate nisso daqui e ele pode arrebentar alguns desses fios. Que eu me lembro, esses fios são de tungstênio, uma coisa assim. Não é um fio de linha de pescar, não, ou de linha de algodão. Ele tem que ser resistente. Por isso que acaba ficando cada vez mais caro esse tipo de armadilha, e a gente acaba não usando. Pra vocês terem uma ideia, então, o morcego bate aqui, ele pode ficar preso, mas ou ele cai nesse bolsão. Olha quantos morcegos tem aqui nessa bolsa. Então, o meu orientador do mestrado e doutorado, ele usou uma vez, era uma armadilha emprestada, arrebentou vários fios, que ele ficou extremamente preocupado, porque ele não conseguia repor isso. E quando os morcegos caíram aqui, eles começaram a interagir entre eles.
E aí caiu morcegos de espécie diferente, de tamanho diferente. Ele falou que começou um morcego mordeu o outro. E começou a ter uma situação que ele não gostou muito, achou... como ele pôs na boca de uma caverna, caíram vários morcegos, e caiu um morcego vampiro com um morcego frugívoro. Ele falou que ficou uma coisa, um show de horrores, assim. Ele não gostou muito de trabalhar com essas armadilhas. E eu não conheço no Brasil ninguém que trabalha com essas armadilhas. A Gil até está saindo um artigo nosso em que ela lista, né, esse tipo de armadilha sendo usado na América, na Amazônia, né, americana, e ela quase não encontra registros de uso desse tipo de armadilha. Bom, a procura por abrigos é também uma forma da gente registrar. Então, é comum você ir numa fenda no meio da floresta. Às vezes tem lugares que você tem afloramento rochoso. Aqui na nossa região, a gente tem em cavernas e poucos afloramentos rochosos. Mas se você vai, por exemplo, em Altamira, né, na parte no Rio Xingu, você vai ter muito afloramento rochoso de terra firme. Então, você vai poder encontrar esses morcegos se abrigando nas fendas dos afloramentos rochosos, você pode amostrar. Aqui, por exemplo, em Balunuride. Só pelo jeitinho que ele fica pousado na rocha, a gente já sabe qual é, pelo menos, a família. Aí, chegando perto, a gente até talvez consegue identificar o gênero. Mas você pode colocar uma rede aqui, ou mesmo com um pulsar, conseguir pegar algum desses morcegos. E aí você registra a espécie. Você também tem morcegos que ficam debaixo de folhas, né, de bananeira, de palmeiras, e você consegue também ver esses morcegos. Isso aqui é um Ectophylla alba, infelizmente é um morcego branquinho, super bonito, mas não ocorre aqui no Brasil, na América do Sul. Ele é mais um morcego da América Central. O que é interessante também, estou falando de registro de espécies. Mas você também pode fazer um estudo com uma pergunta, né, uma hipótese ecológica. Um dos caras que mais estudam morcegos em abrigos de folhagens, ou principalmente essas folhas de palmeira, folha de bananeira, folha de licônia, é o Bernal, na Costa Rica. E, por exemplo, isso aqui é uma folha que está parada assim. E agora o morcego vai lá e se abriga. O que é interessante que ele fez uma pesquisa, que é uma sacada muito interessante, ele foi pondo um peso. Porque se chega muito morcego, chegam 50 morcegos, a folha cai. Ela não sustenta tudo isso. Então a folha ela vai sustentar um número de morcegos em que ela consegue se manter. Se ela está assim, pelo menos ela cai e fica nessa posição. Porque se ela cai numa posição em que ela quebra, os morcegos não podem ficar ali. Então, o número de morcegos que pode ter numa determinada área vai ser uma relação com quantidade de folhas que tem naquela região e na quantidade de morcegos que cada folha consegue sustentar. Lembrando que essas folhas, os morcegos, eles fazem cortes aqui. Vocês podem ver esses buraquinhos, são os morcegos que fizeram, para ela cair. Então, essas folhas, elas têm um tempo de vida. Ela dura mais ou menos um mês. Então, você não pode ter todas as folhas ocupadas, que os morcegos não conseguem aí encontrar folhas novas. Então, tem que ter folhas sem os morcegos usarem, para eles poderem trocar de folhas. E também, você não pode ter todas as folhas ocupadas, porque aí os predadores é só encontrar uma folha que vai ter um morcego, e facilmente você tem alimento. Então, você consegue mais ou menos entender que tem uma limitação de número de morcegos que podem ter naquela região associado ao abrigo. Agora, se você tem um desmatamento ou fragmentação da floresta, em que você vai perder essas espécies de plantas, você vai também perder as espécies de morcegos que estão ali. Então, se os afloramentos rochosos, eles começam a ficar em áreas abertas e que muda a temperatura deles, possivelmente também esses morcegos vão deixar de usar esses afloramentos rochosos. E aí você vai ter consequências em cima da população desses morcegos, ou uma substituição por outras espécies que consigam viver numa condição diferente. Por exemplo, se você tem um afloramento rochoso dentro da floresta, tem uma temperatura e uma umidade. Mas os afloramentos rochosos que estão na beira do rio, que bate luz direto, vai ter uma outra temperatura durante o dia.
onde esses morcegos vão estar habitando. Então, você pode ter uma troca, espécies diferentes. O afloramento rochoso pode ser igualzinho, mas por causa de temperatura, você muda a espécie. Isso é interessante, uma pergunta. Paulo, Alguém abriu o microfone. Oi? Tem uma pergunta que é mais sistemática aqui, vou deixar para você fazer depois da palestra, mas tem uma pergunta aqui que é mais de ecologia, do Stefani Fusetti. Ele fala o seguinte: aprendemos que a ecolocalização é uma característica dos morcegos, sendo um sistema fundamental para se localizarem e encontrarem alimento de acordo com os hábitos noturnos. Como os megaquirópteros fazem? Eles usam... Mostrar só uma fotinha. Olha o tamanho do olho dele. São morcegos mais crepusculares, né? Diurnos. Então, eles têm essa vantagem. Todos os morcegos, gente, têm olhos funcionais, eles enxergam. Mas quanto maior o olho, né, você pode captar mais luz. Mas eles conseguem, em áreas mais abertas, ou em florestas que não tenha tanta vegetação assim, mas eles são mais crepusculares. E vocês veem esses morcegos, às vezes, se deslocando durante o dia. Eu queria ver, meu orientador já viu também na Austrália, essas revoadas de morcegos enormes, mas enfim. Sempre lembrando, viu, que lá também tem os microquirópteras, então tem os outros morcegos que vão se deslocar pela colocalização. Isso daqui, gente, são fendas de rochas. Olha, estão vendo que são pedrais na beira do rio. Isso aqui é a floresta, eu acho que isso aqui é no rio Xingu. Então você tem aqui uma fenda e aqui você tem um morcego. Olha, a gente está até usando uma rede para tentar espantar um morcego e ele se embolar na rede e a gente conseguir tirar. Nós soltamos o morcego e ele volta, né, para a fenda. E esse morcego, essa fenda, ela tem um dedo de largura. Esse morcego, ele é todo achatado ventralmente. Você pega o morcego, você põe a mão aqui nos ossos da costela dele e pega um outro morcego, isso aqui é mais abaulado, mais redondinho. Esse morcego é achatado. E aqui no antebraço dele, ele vai ter um monte de verrugas. São verrugas duras e que parece uma lixa, que como ele se locomove muito na rocha, por exemplo, aqui dentro, eu estou apontando com o dedo na tela, né, aqui dentro nessa fenda, isso começa a ficar mais duro, então ele já nasce assim, e é bem áspero para ele conseguir se locomover numa boa aqui dentro e rápido, para ele, tanto ele entrar quanto sair. São calos, então, né? Oi? São calos, isso. Né? E assim, você olha esse morcego, você fala, ele é diferente, até o crânio dele é achatado, são Nyctinomopsis laticaudatus. Isso aqui eu acho que é no Xingu, mas eu já capturei esse morcego em fenda também, no rio Xingu, mas lá no Mato Grosso, isso daqui é no Pará. Já tive também esses morcegos no Rio Madeira, no Alto Rio Madeira, né, hidrelétrica de Santo Antônio. E aí o que é interessante, isso aqui são pedrais na beira d'água. Se isso aqui é Xingu, é em Belo Monte. Belo Monte, como o Rio Madeira, o Alto Rio Madeira com as hidrelétricas de Santo Antônio e Giral, alagou esses pedrais permanentemente. Então, esses pedrais não existem mais. Para onde foram esses morcegos? Nós entendemos que tem uma inundação sazonal desses rios e que esses morcegos precisam ir para outros lugares quando o rio enche. Ou fica pouco pedrais não submersos, ou esses morcegos se deslocam. A gente não sabe para onde eles vão. Mas agora que os pedrais estão inundados permanentemente, o que aconteceu com esses morcegos? A gente não sabe. A gente ficou pensando em meios de estudar para onde esses morcegos iam, não conseguiu. Vamos pôr radiotelemetria neles. Como pôr uma mochilinha num morcego desse? Depois ele não consegue voltar para o pedral. Porque é muito estreito aqui. Ele não consegue ter mais uma coisa atrás dele. E isso pode interferir no comportamento deles. E mesmo assim, os rádios, né, quanto maior o rádio, maior é a pilha, a gente não consegue buscar onde eles estão. A pilha do rádio dura poucos dias, então a gente não consegue ver mesmo movimentos sazonais. Mas o fato é que a gente não sabe o que aconteceu com esses morcegos, uma vez que o abrigo deles
mesmo que sazonal, agora não existe mais em um trecho de 200 quilômetros do Rio Madeira, né? São 2 hidrelétricas que alagaram tudo isso. Então, em 200 quilômetros sumiu o pedral. Na verdade, no Rio Madeira, praticamente sumiu o pedral, porque a jusante da hidrelétrica não tinha mais pedras. Então, um ecossistema que sumiu para esses morcegos. Hein, Paulo, mas não tem registro da espécie mais? Consegue algum registro? Como que ficou após isso? Tem sido monitorado? Então, eu acho que logo depois da construção da hidrelétrica, sim, houve um monitoramento, mas eu acho que é um monitoramento com redes nas áreas secas. Eu não sei, desconheço, então não sei se foram nos pedrais, pelo menos lá em Santo Antônio e Giral, né, nos poucos pedrais que talvez existiram no período que o rio fica muito seco, e aí surgem os pedrais para saber o que aconteceu, se os morcegos voltaram ou não. Mas a ideia é que a tendência é que, se você alaga, ou a inundação do rio que está sob uma barragem começa a ficar não tão periódico, fica estranho, também a gente não sabe se os morcegos voltaram. Então eu não tenho conhecimento disso. Em Belo Monte, no rio Xingu, tem muito pedral. Mas é muito pedral mesmo. Então, eu acredito que a Belo Monte não alagou tudo. Mas como uma hidrelétrica da Amazônia, ela sempre está associada a uma segunda hidrelétrica, porque precisa de um represamento a montante, você vai construindo hidrelétricas uma atrás da outra. A gente não sabe. Planejamento de construção de hidrelétricas nos rios amazônicos é imenso, é muita hidrelétrica. Isso é desde os anos 70. Então, tem lugares que tem mais ou menos pedrais. Se vocês terem uma ideia, nós trabalhamos no preenchimento do Xingu, nós encontramos mais ou menos 20 espécies usando pedrais. É muita espécie. Principalmente esses morcegos insetívoros aéreos, porque eles aguentam muito calor. Os frugívoros não aguentam tanto lugares tão quentes. Mas é 20 espécies usando um tipo de abrigo único. Aí, quando nós fomos para o Rio Madeira, eu falei, legal, nós vamos ver 20 espécies. A gente encontrou 4. Só 4 espécies. Na verdade, 3 eram super raros e a gente encontrava mais esse morcego molocídio aqui. Olha, tem a cauda livre aqui, se vocês puderem ver. E a gente levou um susto, né? Porque eu falei, poxa, por que num lugar você tem 20 espécies e no outro você tem basicamente uma espécie? A gente não conseguiu encontrar uma explicação razoável para isso, mas foi bem interessante como os abrigos podem ser explorados pelos morcegos. Mas teria que ver, como nós temos secas ou chuvas muito fortes, por exemplo, nós tivemos 2 grandes secas no Rio Madeira, então provavelmente a gente teve os afloramentos rochosos ficando expostos. Mas nós também tivemos grandes inundações a ponto que aquele ano o afloramento rochoso não ficou exposto. E isso para os morcegos pode provocar uma confusão. Então a gente não sabe se eles mudaram de lugar ou a população caiu, né? Então a gente não conseguiu bolar um método de estudo para eles. Mas se você quer fazer inventário de espécies, saber quantas espécies tem num lugar, procurar fazer busca ativa nos afloramentos rochosos ou em grutas e cavernas é bem-vindo, né? Perguntas ecológicas já é um pouco diferente. A outra é a observação direta dos morcegos indo se alimentar em plantas, sejam comendo frutos e também visitando flores. Eu quero saber um pouco mais, será que aqui tem algum morcego que eu vou pegar? Você pode armar uma rede na frente de uma planta que está sendo visitada por morcegos, mas eu falo uma rede. Se você tem aquela ideia genial que eu tive na graduação, falei, eu vou cercar a planta, vai coalhar de morcegos, mas não é pouco morcego, é tanto morcego que um vai cair sobre o outro, você não consegue tirar, você tira um, cai 10, é um Deus me acuda. Então pega uma rede menor e põe, talvez nem tão próxima, ou põe e deixa por poucos minutos só para você pegar uns morcegos, alguns indivíduos. Mas o que é interessante de fazer observação direta também é uma pergunta ecológica. Qual horário que os morcegos visitam essas plantas? Por exemplo,
é diferente o horário de visita de morcegos em flores, em plantas com frutos que com néctar. Mas por quê? Porque o fruto precisa estar maduro para o morcego se alimentar. Então, quem chegar primeiro, come os frutos maduros. Depois acaba os frutos maduros e os morcegos diminuem o número de visitas. Já nas flores, tem espécies de plantas que ficam produzindo néctar por várias horas. Tem flores que produzem néctar no início da noite só, mas tem flores que produzem néctar a noite inteira. Isso é uma pergunta muito interessante para quem está no cerrado, ou quem está no cerrado, as flores ficam mais baixas, né? Se você encontra as flores, uma pergunta que você pode fazer é: será que a flor ela produz néctar a noite inteira para os morcegos? E qual quantidade de néctar uma flor pode produzir? Será que se o morcego visitar as flores por mais tempo, estimula a flor a continuar produzindo néctar? É como assim? Eu fiz isso na graduação. Então, eu ensacava a flor, a ponto de não ter nenhum visitante, e eu ia lá de hora em hora tirar o néctar da flor. Isso, ia medindo a quantidade de néctar e a quantidade de açúcar. Você tem um equipamento que você pode medir a quantidade de sacarose. Na época, esse equipamento era super caro. Hoje, ele custa sempre R$200. E aí, eu ensacava flores e não visitava. Então, eu chegava lá às 6 da manhã, tirava dessas flores que eu não visitava, sacava a noite inteira, media a quantidade de néctar que tinha e comparava, somando essas néctar que eu estimulava, tirando néctar como se eu fosse um morcego, né? Então, eu punha um tubinho de vidro, um microcapilar, e tirava e media quanto tinha em volume, simulando aqui um morcego que estava retirando. E eu percebi que teve flores, espécies, que produziam 10 vezes mais néctar quando elas eram estimuladas. Por quê? A flor não vai ficar produzindo néctar e jorrando néctar. Néctar é caro porque tem açúcar. Então, imagine você, uma planta, abrir várias flores, centenas de flores numa floração e ficar jorrando néctar. Por exemplo, uma suma-uma, ela pode produzir numa floração 3 quilos de açúcar, sacarose. Isso é muito açúcar, é muita energia para uma planta. Então, ela tem que ter um mecanismo que, se o morcego não visita, ela para de produzir o néctar e ela até mesmo absorve o açúcar, né? E o que é legal, você também pode, né, capturar um morcego. Por exemplo, no cerrado, você pode ter 4 espécies de planta com flores abertas no mesmo período. 4, 5, 6 espécies. E aí vai ter uma competição por pólen, né? Por exemplo, essa planta aqui, por exemplo, deposita o pólen no rosto do morcego. Olha, aqui estão as anteras, provavelmente fica no rosto. Já essa espécie de planta deposita pólen no morcego inteiro, né? Porque aqui ele é puro pólen. Então, você pode ter, imagine se essa planta deposita pólen aqui na face do morcego e a outra espécie no morcego inteiro. Pode estar tendo uma competição por pólen. Se esse morcego visita essa flor e ela deposita o pólen no estigma, nos estigmas, ela pode estar tendo uma competição por pólen de uma outra planta, porque vai depositando pólen da outra planta ali, e ela pode não ser efetivamente ou uma polinização de alto nível, se ela está competindo com outra planta. Tem plantas que depositam o pólen no ventre do morcego, né, na barriga do morcego, para evitar competição com uma planta, provavelmente, cujas flores depositam pólen na face. E assim por diante. Com os morcegos, a gente pode pegar, por exemplo, Fadini, acho que já fez isso, você pega sementes, né, um morcego frugívoro pega o fruto, vai para uma caverna e ele joga sementes ali. E aí você pode pegar as sementes e ver aqui, por exemplo, tem uma diversidade de espécies de plantas que você tem. Isso aqui provavelmente é um solano, você tem aqui cecrópia. E se você tem as plantas perto, você pode também pegar sementes e ficar comparando, né, a planta cecrópia, vísmia, solano, píper, e pode comparar essas sementes que os morcegos estão deixando ali, e você pode falar de que aquelas espécies de morcegos estão dispersando aquelas espécies de plantas. Então tem muita coisa que você pode fazer, né? O Fadini acho que já fez isso. A outra, Paulo, e é bem interessante.
Oi, pode falar. Tem duas perguntas aqui. O pessoal é tímido, eles não gostam de falar. Eles colocam pergunta no chat. Olha, tem uma pergunta da Paula. Qual é o tempo máximo que o morcego pode ficar na armadilha? E o Matheus, existem chances de um morcego levar uma doença de uma planta para outra? Tá, de planta, eu nunca ouvi falar, mas eu acho que também ninguém estuda, né, uma doença como esses insetos, né, que podem trazer uma doença. Mas eu nunca ouvi falar nisso, de morcego levar alguma praga de uma lavoura, por exemplo, ou para uma planta, nunca vi isso. A outra, quanto tempo eles podem ficar presos numa rede? Boa pergunta, eu vou responder mais para frente quando eu for falar das redes. Também morcegos, eles comem folhas, que é folivoria. Uma das coisas menos estudadas, a gente só consegue registros. Teve um estudo que fez um registro em caverna, olha aqui, cheio de folha. São os morcegos que levam, porque você começa a ver mordida, né? Você vê literalmente a boca do morcego aqui. E eu tive o prazer de ver esse evento. Eu estava voltando na graduação para minha casa e tinha uma espécie exótica de planta com flores, e eu vi um monte de morcego entrando para dentro dela. Eu falei, caramba, esses morcegos... não tinha flor nenhuma na época. Ela tinha frutos, mas era uma baga desse tamanho. Eu falei, o morcego não come isso. E como era uma árvore baixa, eu fiquei olhando. E eu vi os morcegos literalmente voando, pegando as folhas e arrancando. Eu falei, o que é isso, gente? Porque folha, gente, não tem muita coisa. A gente não sabe direito por que os morcegos comem folhas. E você tem uma ideia, esse estudo aqui, olha a quantidade de espécies diferentes, né? E geralmente são consumidos por morcegos do gênero Artibeus platyrrhinus, né? E a gente não entende. Falam, tem milhares de hipóteses, porque possivelmente pode ser que os morcegos estão comendo folha porque tem pouco alimento, são folhas que pode ser uma questão associado com algum tipo de remédio ou nutriente, mas os morcegos, eles comem, né, eles tiram uma parte da folha, eles mastigam e jogam isso aqui fora. Isso aqui é um tal de pellet, né? Ele mastiga e cospe isso fora, ele não engole essas fibras das folhas. Pode engolir um pouquinho e tal, mas eles só mascam a folha e joga fora. E o legal é que eu pude encontrar na mesma época os morcegos indo nas plantas, e também encontrei um abrigo desses artibeus, e embaixo tinha vários pedacinhos de folhas e esses pellets que eles mascavam e jogavam fora. Então, em cavernas, gente, quando vocês forem, tentem encontrar esses guanos, né, ficam assim, né, não fica aqueles guanos gigantescos que a gente vê na Ásia, mas você vai encontrar as sujeira de morcego assim, vocês podem encontrar sementes, mas dá uma olhada num pelletzinho, é bem pequeno, viu? Meio centímetro, 1 centímetro, e folhas. Cuidado, que podem ser folhas que foram levadas pelo vento se estiver na boca da caverna. Mas lá dentro da caverna, possivelmente, podem ser os morcegos que estão comendo. Aqui o pesquisador conseguiu uma foto do morcego com a folha, né? Mascando a folha. Paulo, agora vamos falar... Oi? Camila tem uma pergunta. Pode fazer. Oi? Alô? Pode falar, Camila. Tá, desculpa, a gente tá com problema. Eu tenho uma pergunta, ela é mais ecológica. Esses morcegos que são frugívoros, eles são mais generalistas ou eles são dependentes de plantas específicas? Eu tô perguntando isso porque eu trabalho com modelagem, e aí a gente sempre pensa, se ele for dependente da planta, aí já tem que ser a planta como variável, né, no caso. Então, legal. A gente não conhece todas as espécies de frugívoro que eles comem, mas, no geral, ele é meio específico por gênero, né? Por exemplo, os artibeus, eles gostam muito de ficus, mas não impede deles comerem, por exemplo, uma cecrópia. Mas quando você vai ter figueiras na floresta, você vai pegar muito artibeus. Por isso que... Mas na Amazônia a gente também pega muito artibeus. Não pega o maior dos artibeus, que é o artibeus lituratus. Aqui na Amazônia Central ele não cai muito, não. O carólia, ele come mais piper e vísmia. E solano fica com os turnira. Mas eu estou falando basicamente de poucas espécies, de 3 gêneros. Tudo bem, vão ser a maioria das espécies que você vai capturar.
Mas platirrinos, por exemplo, e vampiressa, eles vão comer, a vampiressa gosta muito de ficus, mas eles também podem consumir solano também. Então, mas você tem essa modularidade dos gêneros de morcegos associado aos gêneros dos frutos. Então, a dependência vai depender do gênero do morcego, né, no caso. Gênero do morcego versus gênero de planta. E não tanto de espécie. Mas, por exemplo, os morcegos nectarívoros, eles também podem conseguir comer alguns frutos. Podem comer vísmia, podem comer solano. Então, porque eles têm um crânio bem mais delgado, então o fruto tem que ser mais molinho. Mas, por exemplo, eu dificilmente acho ficus aqui na Amazônia Central, né? Mas eu pego os artibeus numa boa. Então, vísmia é típico de planta, é um gênero de planta que ocorre em área alterada. E aí atrai muito morcego. Então dá uma olhada, já deve ter artigos que trabalham com redes tróficas, né? E que eles veem isso provavelmente com os morcegos. Mas agora vamos falar das redes. Rede de neblina é o método mais usado para a captura de morcegos, de longe, sem dúvida nenhuma, né? Ele é um método que veio das aves, então a gente importou, já que as redes eram escuras, né, pretas, simplesmente que à noite era bem legal, e a gente consegue, os morcegos não vão enxergar tão bem a rede, porque ela é um material muito fino, e aí foi muito eficiente para capturar os morcegos. E aí a gente pode trabalhar com essas redes em diversos ambientes. Aqui, por exemplo, estou numa trilha que eu abri para colocar a rede. Aqui nós colocamos em cima d'água, porque eu quero pegar os morcegos que voam em cima d'água, como o morcego pescador. Eu já tive a alegria de pegar as duas espécies de morcego pescador na mesma rede. Então, eu tinha perguntas específicas. A gente pode subir as redes e colocá-la lá em cima, né, no subdossel, ou também eu posso colocar numa boca de uma caverna, né, e capturar os morcegos que estão saindo. Eu não recomendo isso, gente, porque, mais uma vez, todos os morcegos vão sair pela mesma boca. Se você impede que eles saiam, você vai pegar todos os morcegos na mesma rede, né? E aí a rede até cai, tanto morcego que você pega. Mas aí vem várias perguntas que a gente faz sobre redes, né? Eu vou falar aqui, gente, muito da minha experiência e como eu trabalhei ao longo do tempo. Por exemplo, nessa foto aqui, nós temos uma rede colocada em área aberta. Você vê que até a gente chama essa parte aqui de bolsa, eu vou mostrar para vocês, elas estão até estufadas por causa do vento. Os morcegos conseguem perceber essas redes mais facilmente numa área aberta, e dificilmente você pega morcego assim, ainda mais ventando, que as redes ainda ficam se movimentando, os morcegos com a ecolocalização, eles conseguem perceber a rede. Então, por exemplo, no cerrado ou em campos abertos, é bem difícil capturar morcegos com redes. Mas a primeira pergunta, eu quero fazer um estudo ecológico, eu quero comparar dois tipos de áreas, eu quero fazer gradientes ambientais, quantas redes eu trabalho, né? Não existe um número mágico, né? Eu não tenho varinha de condão e falo, tantas redes. Mas eu bolei um protocolo. Um protocolo é baseado simplesmente... meu protocolo é de 8 redes. Por que 8 redes? De onde eu tirei 8 redes? 8 redes porque é um número de redes que uma pessoa, um aluno de mestrado, por exemplo, que não tem muita experiência em armar rede, em tirar morcegos da rede e identificar, consegue trabalhar ele e mais um auxiliar de campo, seja ele um amigo ou um mateiro, por exemplo. Então, se ele coloca 10 redes, já começa a ficar muito cansativo para trabalhar em 2 pessoas, com baixa experiência. Então, eu bolei 8 redes. É um número mágico. Mas eu quero trabalhar com 14 redes. Se você tem condições de trabalhar com 14, trabalhe. Mas uma coisa que nós já estamos capturando morcegos na Amazônia inteira, e é com 8 redes. Você pode colocar 14 redes? Pode. Mas, por favor, na hora de você anotar onde o morcego caiu, anota qual rede ele caiu. Porque se você falou, eu posso trabalhar só com as 8 primeiras redes que você armou. E aí eu consigo ter um protocolo que é padronizado na Amazônia inteira, e aí eu consigo trabalhar
com um pesquisador independente em outro lugar, e às vezes que eu nem conheço, como ele anotou o número de a rede que o morcego caiu, eu pego só naquela rede que ele, nas 8 primeiras. E já aconteceu isso, um amigo meu trabalhou com, sei lá, acho que foram 10 redes, eu descartei as 2 últimas, né, os morcegos que caíram nas 2 últimas, e pude trabalhar com o meu protocolo, e ficou tudo padronizado. Qual o tamanho de redes? No mercado, gente, a gente tem redes de 6, 10, 12, 14. Qual o tamanho? Vai depender também do recurso que você tem, né? Eu já descarto de cara as redes de 14 metros. Quanto maior a rede fica, então ela vai ficando tão grande que você vai ter que deixar ela tão esticada, a rede de 14, porque senão ela vai ficando abaulada aqui. Isso é péssimo para uma rede, ela tem que ficar esticadinha como essa rede aqui está. Então, as redes de 14 metros são tão grandes que você tem que deixá-las tão esticadas para não ficar abaulada. E como às vezes a rede pode ser de um material não muito bom, se você esticar demais, ela arrebenta. Esse estirante ou essa cordinha aqui do meio arrebenta. Então, não recomendo redes de 14. O que eu recomendo mesmo são redes de 12 metros. Mas aí você fala, eu não tenho condições de comprar uma rede de 12 metros, eu compro uma de 10. Ah, mas eu compro de 6, que é mais barato. Gente, 2 redes de 6 é a mesma coisa que uma rede de 12? A princípio, sim, mas não é. Porque a rede, ela vai ter a estaca, ou a haste. Então, quando você tem 2 redes de 6, vai ter no meio dela a haste. E numa rede de 12, ela vai ser contínua, só rede, ao longo dos 12 metros. E na rede de 6, 2 de 6, você vai ter uma haste no meio. E isso pode ser que os morcegos vão perceber essas hastes e vão desviar um pouco mais. Então, é um obstáculo que você pôs ali no meio para o morcego desviar e perceber a rede. Então, evite a rede de 6 metros. Mas vai depender do quanto que você tem de dinheiro, né? E também depende da sua pergunta. Se você não quer ficar fazendo estudos ecológicos, mas eu quero pegar um morcego numa caverna, ou um pedral, ou perto de uma planta com frutos, rede de 12 metros é um inferno, porque parece que a rede nunca acaba. E aí a planta está lá, sua rede já terminou 12 metros depois, aí tem vegetação perto, é super ruim. Aí uma rede de 6 metros é muito bem-vinda. Disposição das redes. Eu coloco uma rede atrás da outra, então põe uma rede aqui, terminou, põe outro, ou põe um espaçamento. Olha, eu ponho em linha, né? Meu protocolo, ele é em linha. Então, uma rede, depois outra. Mas nada impede de você pôr espaçado, né? Não tem importância. Não vai danificar ou não vai mudar a forma como os morcegos vão cair na rede, se ela tiver um pouco espaçada. Às vezes tem um tronco, você tem que espaçar, você não vai passar em cima do tronco. Às vezes, gente, quem trabalha com as parcelas do PELD, elas têm 10 metros, aí você tem que fazer uma curva. Aí a gente acaba fazendo um pouco de uma curva com a rede num galho, ou eu ponho uma outra estaca no meio, acaba tendo que fazer uma curva por causa da parcela que ela segue a curva de nível e ela não é reta. Então, às vezes, eu tenho que fazer uma curva. Não é a melhor coisa, mas eu tenho que seguir aquilo, eu não posso ultrapassar a parcela. Então, isso aqui é mais ou menos livre. Eu acho que ninguém estudou isso, fazendo uma pergunta sem linha, ou pode espaçar um pouco. Não tem problema. Tem gente que coloca a rede em linha e depois vira a rede, né, para ver morcegos que estão caindo de um lado ou de outro. Mas isso é gosto do freguês. Horário de exposição. Eu faço... geralmente a gente abre as redes quando escurece. Escureceu, abriu rede, que é lá por volta das 18 horas. Mas eu fecho as minhas redes à meia-noite ou fico a noite inteira? Gente, eu recomendo, fica até meia-noite. Todo mundo que trabalhou às 12 horas, das 6 da noite às 6 da manhã, fica biruta no final. Porque tem que ficar acordado a noite inteira, gente. Você não aguenta. E outra, é só se você quiser responder uma pergunta, qual o horário de atividade dos morcegos. Mas lembrando que isso aqui é um método invasivo. Você captura o morcego, ele fica com medo, ele emite um grito, né? Não é ultrassom, mas é um grito de advertência, né? Ou de que ele está sendo pego, né? Ele fica com medo, ele grita e isso pode deixar os outros morcegos
é um sinal de alerta, e os outros morcegos acabam não sendo capturados. Mas você, trabalhando 12 horas, você tem que ser jovem, porque você não vai aguentar fazer isso 10 noites seguidas. Você não aguenta ficar 12 horas na madrugada. E nem o seu auxiliar de campo. Ele vai trabalhar com você e nunca mais ele vai querer trabalhar com morcegos. 6 horas, todo mundo que trabalha com rede trabalha com 6 horas. Então, beleza, é um protocolo. Se você trabalha 12 horas, você acaba não conseguindo comparar com outros estudos. Intervalo entre as amostragens, entre noites. Né? Eu e o Fadini tivemos um problema com o artigo, porque tem os morcególogos, eles acreditam que se você trabalha 3 noites ou noites consecutivas no mesmo ponto, a noite seguinte vai capturar menos morcegos. Gente, a gente não sabe isso de fato, mas isso está no jargão dos morcególogos, e se você trabalhar 2 noites seguidas no mesmo ponto, o cara vai falar que aquilo é terrível, que aquilo diminui a atividade, a captura dos morcegos, e que seu dado está enviesado. Então, para evitar isso, gente, volte somente para o mesmo lugar dias depois, ou se for um mês depois, né? Mas, puxa, às vezes eu não consigo, porque o outro ponto é muito longe, eu já queria trabalhar aqui noites consecutivas. Infelizmente, você vai ter esse problema na hora de publicar. Alguém vai pegar no seu pé. E dentro de uma mesma noite, eu tenho que ficar sentado aqui do lado da rede esperando o morcego cair? Não, se você ficar ali do lado, o seu cheiro, né, se você passou perfume, pior ainda, mas o seu cheiro, a sua presença, você vai ficar ligando, desligando, os morcegos vão perceber e podem diminuir a taxa de capturas. Então, você vai ficar sentado num canto e vai, a cada 15, 20 minutos, vistoriar as redes para ver se tem morcego ali. Se vocês perceberem... Oi? A gente vê que bastante desses animais que a gente trabalha em campo, eles infartam, eles acabam vindo a óbito. Os morcegos, como é que funciona assim? Não é comum. Eu acho que eu já tive um morcego que desmaiou, mas dificilmente isso acontece, eles morrem. Mas o que acontece, gente, na hora de tirar o morcego, cuidado para não apertar o morcego, porque ele é um animal muito pequeno e delgado. A gente não sabe se a gente, com um dedo desse tamanho, que é o tamanho da barriga do morcego, apertar ele, se a gente está danificando algum órgão interno. E aí o morcego está lá se mexendo numa boa, você solta, ele voa. E a gente não sabe se você machucou ele. E ainda mais, temos morcegos muito pequenininhos. Infelizmente, eu já tive, deu quebrar a asa do morcego. E na hora eu já ando com um alicatezinho, que aí eu sacrifico o morcego, porque ele está sentindo dor, né? Às vezes, gente, o morcego se embola tanto na rede que os dedos principalmente da asa dele ficam meio curvados. Não é o dedo, é o osso dá uma envergada, então você tem que ser rápido em tirar. Eu sempre ando com uma tesourinha pequena, porque às vezes eu preciso cortar um buraquinho da rede para tirar o morcego, para ele não sentir dor, né? E a gente vê, às vezes, que isso está doendo mesmo o morcego. Raramente morre um morcego na minha rede, muito raro mesmo. Mas a eutanásia você faz com... Eu ponho um alicate químico, fino. Né? Oi? Não é químico, eu quebro o pescoço do morcego, porque tem que ser rápido, né? E às vezes químico, essas coisas, formol, eu não consigo comprar. E se eu vou para um lugar que é muito longe, eu tenho que ficar 20 dias, esse formol ele vai evaporar rápido e eu não consigo. Então, às vezes, a forma de eu coletar, né, não capturar, mas coletar o morcego, eu faço um deslocamento da coluna dele. Mas quando eu estou num lugar em que eu tenho condições de ter um acampamento melhor, aí eu posso levar éter, né? Clorofórmio, desculpa. Clorofórmio, aí eu ponho um algodãozinho com clorofórmio no potinho, ponho o morcego, ele desmaia. Mas tem que ter certeza que ele morreu, porque eu já tive vezes que nós estávamos colocando o morcego no éter, ele desmaiava, quando a gente tirou, ele ficou um pouco ali parado, a gente foi pegar tesoura e bisturi para tirar tecido, o morcego começou a se mexer. Falei, gente, a gente ia cortar o morcego vivo, então tem que estar bem certo que o morcego morreu, né? Senão você vai ter uma forma de você perceber que o morcego não morreu
e você colocou ele no formol e ele não morreu, é que quando você faz uma incisão, sai sangue. Começa a sair muito sangue, porque ele está com batimento cardíaco, está tendo circulação. E aí, gente, pega um alicate e desloca a coluna dele, porque senão ele vai sentir dor. E isso acontece com quem tem menos experiência. Então, e os trabalhos que as pessoas usam, às vezes, excesso de medicamento, como ketamina, xilazina? Eu nunca usei, porque você tem que ter um veterinário, eu não posso comprar essas coisas. Eu, como biólogo, eu não tenho acesso a isso. Então, eu nunca tive presente com alguém que teve esse tipo de medicamento. Mas mesmo assim... Pergunta porque eu sou veterinária. Então, você tem... Ótimo. Então, além de você ser veterinário, você tem acesso, você sabe o que fazer com isso. O biólogo não sabe. Se você der a seringa lá para o biólogo, ele fica assim. Ele vai lá, vai empalar o morcego, ele não sabe o que fazer com isso. Então, isso é uma briga eterna entre os conselhos regionais de biologia e de veterinária, de como coletar, né? Você pode falar sacrificar, eutanasiar. Cada lugar tem, um fala uma forma diferente. Mas isso é um debate que se tem. Eu coleto morcegos, porque eu estou na Amazônia, e às vezes eu estou em lugares de floresta contínua, que eu nunca mais vou voltar lá. Então eu coleto morcegos, eu tiro o tecido de todos os morcegos que eu coleto, porque assim eu posso colaborar com outro pesquisador que não precisa coletar mais morcegos amazônicos. Então ele não precisa vir para a Amazônia, já é um custo a menos financeiro, e é menos morcegos sendo mortos para uma pesquisa futura. Então, eu não só mato o morcego para identificar, eu mato, tiro o tecido, tiro o ectoparasita, tiro o maior número de informação que eu puder daquele indivíduo. Alguma pergunta? Tá certo, obrigada. Tá. Paulo, só lembrando o pessoal que o Paulo faz isso com autorização, né, pessoal? Então, qualquer um que for trabalhar com morcego, captura, coleta, e isso envolve aí, tanta coleta só para manipulação, ou coleta para museu, ou para análise genética, que envolva a eutanásia do animal, precisa de autorização, né? Então, sempre lembrar disso, acho que o Paulo, você vai falar disso na apresentação. Né? Sim. Mas é importante ter isso em mente, né? E na autorização, gente, você tem que falar se você vai capturar, se você vai coletar tecido, se vai coletar ectoparasita. E quem trabalha com... eu trabalho com gravação de morcego, eu nem pego o morcego. Sim, você precisa de autorização, porque você está pegando um dado biológico. Né? Mas eu não vou manusear. Sim, você está pegando um dado biológico. E o ICMBio, ele quer saber o que você está fazendo com os dados biológicos. Alguém ia fazer uma pergunta? Eu ia fazer uma pergunta a respeito das redes, porque eu nunca trabalhei com morcego, né? Mas eu fiz iniciação científica e tal, e a gente trabalhava com aves. E aí eu queria saber se há o mesmo estilo de rede que se usa. Eu lembro que tinha um grande problema, assim, né? Porque os morcegos, eles mordem a rede, rasgam a rede, e aí os ornitólogos ficavam assim, meu Deus, estragando nossas redes. É a mesma rede? Sim, é a mesma rede. Os ornitólogos odeiam os morcegos, porque literalmente eles comem a rede. Eu já peguei pedaço de rede nas fezes dos morcegos. Então ele mastiga, né? Porque ele está tentando se soltar, ele acaba engolindo um pedaço e eu pegava nas fezes. E as redes de morcególogo é tudo furada, e as redes de ornitólogo não. E os ornitólogos, gente, eles têm uma dificuldade de tirar o morcego, porque o morcego morde. E eu não consigo tirar passarinho de rede, para vocês terem uma ideia. Se cai um passarinho às 6 da tarde, ou ele está pousado e voa, e cai na rede, ele vai sair sem pena, porque eu não sei tirar. É o mesmo jeito, mas eu tenho uma dificuldade. É engraçado, o morcego morde, é muito mais doído, mas eu tenho muito mais medo de uma bicada do que uma mordida. Olha só o meu treinamento, né? Eu não caio. Cai um passarinho, eu falo, gente, alguém tira. Eu não sei. Outra pergunta a respeito das vacinas, com relação a quem trabalha com morcego, né? Quem trabalha com mamíferos roedores, que também podem ter mordida e tal, tem que fazer a profilaxia, né? Tem, vacina para raiva, viu, gente? Uhum. Então, vocês têm que, antes de começar, alguns meses antes, acho que 2 meses antes, vai no centro de zoonose da cidade de vocês, ou num posto de saúde, eles vão informar como funciona aquilo. Geralmente, o posto de saúde, eles não entendem por que você está procurando aquilo. Vai no centro de zoonose que eles sabem o que fazer.
E, pasmem, tem lugares, por exemplo, eu sou de Ribeirão Preto, interior de São Paulo. É uma cidade grande, desenvolvida, com um centro de saúde que tem a USP lá, super bem montado. Teve uma época que eles não tinham vacina para raiva. O posto de saúde, eles estavam em alerta, porque muita gente que trabalha com animais de criação, né, veterinários, ou mesmo pessoas que trabalham na criação de contenção de animais domésticos, de abate, né, de corte, eles vão muito se eles são mordidos, eles têm que tomar vacina de raiva. E na cidade não tinha, e nem tinha previsão de chegar. Eu fui fazer a profilaxia, eu estava ainda imunizado, mas se eu precisasse ter mais uma vacina de reforço, eles não iam me dar, porque não tinha. Então tem que ver isso na cidade de vocês. Noites com chuva. Não dá para trabalhar com noite com chuva, porque se a rede molha, ela fica mais pesada, então ela enverga um pouco mais, e ela fica mais grossa, porque ela absorve água, e vai ter gotas de água nela, e os morcegos vão perceber. E além disso, os morcegos vão cair, eles vão ter uma queda de temperatura, e aí eles podem morrer. Tirar morcego molhado da rede é muito difícil, eu não trabalho com noites chuvosas, certo? Pode estar para chover, mas enquanto não está chovendo, você pode deixar a sua rede, você pode trabalhar. Pode estar nublado, mas não trabalhe com uma noite chuvosa. E beleza, olha que formas que você pode colocar as redes. Você pode colocá-la em cima de um rio, você pode, aqui é uma passagem, uma trilha, você pode pôr a rede assim e a outra rede assim, você pode pôr em zigue-zague, pode pôr a forma que você quiser. Vai depender do seu objetivo, gente. Se você tem um objetivo que é simplesmente ver quais são as espécies que tem ali, pode colocar, é bem mais livre. Se você tem uma pergunta ecológica, vai ver protocolos para você poder comparar com outros lugares. Pode mandar um e-mail também. Em zona rural, eu também trabalhei muito com isso, pegando aqui um morcego vampiro. Eu queria saber, né, capturar um morcego vampiro. Então, eu armava redes. Aqui são redes de 12 metros. Aqui, ó, isso aqui é uma pocilga. Tem 2 porquinhos aqui dentro. Então, lógico que eu armava a rede. Se o morcego vai lá, ele entra para um lado, ó, aqui tem outra rede, ó, do outro lado. Eu cercava os morcegos. E eu conseguia, à noite, capturar os morcegos vampiros, porque a minha pergunta na tese, durante minha tese de doutorado, envolvia pegar esses morcegos, principalmente depois que eles tinham sido alimentados. Por incrível que pareça, gente, esse cachorro aqui, ele estava sendo atacado pelo morcego. Você pode colocar em cima do rio, de rios ou de lagoas. Olha o tamanho, olha a haste desses caras. O legal da Europa, eles têm hastes profissionais. Eles têm mais dinheiro, né, gente? O dinheiro deles não é defasado, né, monetariamente. E aí eles conseguem subir essas redes bem mais alto, porque eles estão interessados, talvez, numa estratificação vertical dos morcegos que estão usando trilhas. No caso aqui é uma estrada. Mas, gente, é muito legal trabalhar em lagoas. Porque tem morcegos, espécies de morcegos, que eles forrageiam nas lagoas atrás de insetos. E aí você pode trabalhar com lagoas dentro da floresta e lagoas em lugares mais abertos. Você pode fazer N perguntas. Eu tenho um artigo com morcegos em lagoas que a gente colocou gravadores. Mas colocar rede, você vai pegar molocídio, que é super difícil pegar aqui. Você pode pegar um monte de morcego insetívoro aéreo que eles estão usando, os riachos. Dentro de uma floresta, gente, quando você vai num riacho, você aponta a sua lanterna, aquilo vira um corredor. Então, você pode saber se os morcegos estão usando esses corredores como uma forma efetiva de se deslocar mais rápido dentro da floresta. É uma pergunta, né? Então, você pode colocar dentro do igarapé ou fora dele e comparar. Será que eu tenho morcegos que podem estar usando isso? E eu tenho uma hipótese que sim. Então, tem diversas formas de onde você quer colocar suas redes. Tem redes de dossel e redes de subbosque. Isso aqui é um exemplo mais comum de rede de dossel. Então, você forma um triângulo aqui, né? Aqui tem a sua haste, isso aqui são cordas, né? E você sobe isso aqui como fosse um quadro. Parece ser super legal. Só que, gente, isso aqui você sobe 25 metros, você primeiro tem que jogar alguma coisa, né? Para sua... A gente passava roldanas, né? Porque se você simplesmente... Você vê que ele não está puxando esse pesquisador,
essa corda principal, que se você puxa essa corda principal, ela vai aquecer, ela pode arrebentar. Só que aqui, gente, é cheio de folha, cheio de galho, aí a sua rede vai batendo, vai pendurando, aí você não consegue descer a rede, você entra em pânico quando você não consegue descer a rede, porque ela não pode ficar aberta, né, porque os morcegos vão caindo. Imagine uma rede aberta o dia inteiro, sempre. Nossa, vai ter zilhões de morcegos morrendo. E teve uma rede que eu tive que puxar com muita força para ela descer. E ela tem essa cordinha aqui. Por quê? Porque ela gira, ela começa a girar, ela prende em tudo. Subir essa rede, tem que subir em 2, é um inferno. E não cai muito morcego no dossel. Então você faz um baita do esforço para quase não cair. Mas é legal, são caras essas redes, elas são específicas, assim, elas têm às vezes 20 metros de comprimento. Então, são redes com outro custo, como tem menos saída desses morcegos, essas redes elas acabam sendo bem mais caras. Mas nós temos, o Henrico Bernardi trabalhou, um dos trabalhos mais clássicos com redes em dossel é do Henrico, né, na Journal Tropical Ecology de 2001. Também você pode bolar outras formas, né, de você colocar um sistema de roldanas e a sua rede sobe, como tem aqui, ó. Essas coisinhas aqui, gente, são pedaços de cano, aqui tem mosquetões, eles sobem as redes, mas você vê, olha, como o lugar é aberto. Então, até tirando o morcego, não no subporte, não no dossel, né, mas aqui embaixo. E disposição das redes na paisagem. Essa é uma das coisas que eu mais pego no pé um pouco. Imagine você está numa trilha, em que você tem a trilha, ela vai do baixio até o platô, sendo que no seu baixio tem um igarapé. E até mesmo, você pode ter um baixio, áreas que alargam um pouco mais. E aí você põe a sua rede, você começa a pôr daqui de baixo até lá em cima. Então você vai pegar na sua trilha de redes, desde o baixio até o platô. Só que é o seguinte, tem um porém você trabalhar com isso. Nós já sabemos que tem morcegos que estão associados mais a essa região do igarapé, com morcegos que estão mais associados ao platô. Às vezes não é a espécie que muda, mas sim a abundância das espécies. Tem espécies que você pega com maior abundância aqui, porque tem muitas vezes insetos e frutos que eles se alimentam aqui. O solo do platô, ele é mais argiloso, ele tende a ser mais argiloso, então mudam as plantas que estão aqui. Os solos do baixio é mais arenoso e mudam as espécies de plantas que estão aqui. Então, se você põe as suas redes ao longo desse perfil, você vai ter um problema que, de repente, você pode ter um outro perfil que é totalmente plano. Não tem baixio nem platô. Às vezes você está no platô inteirinho. E aí você vai ter grupos de morcegos associados a isso, enquanto que no outro ponto de amostragem, você vai ter morcegos associados a todo o gradiente de elevação. Então, você vai estar comparando ou falando que são réplicas independentes, coisas que podem ser totalmente diferentes. Mas como que eu posso ver isso? Uma alternativa, né, como eu posso evitar isso? Uma alternativa é usar a curva de nível do terreno, que são os módulos, as parcelas do PELD. Aqui, por exemplo, ó, você tem uma parcela que vem aqui, depois ela dá uma curva e segue para o outro lado, sempre seguindo a curva de terreno, o nível, né, do terreno. E aí a tendência é que tudo está na mesma elevação, tudo está no mesmo nível. Ou é tudo baixio, ou é tudo platô, ou está numa determinada vertente. O ruim é quando essas parcelas começam a fazer um caracol, né? Você volta para o mesmo lugar, como aqui, por exemplo. Você acaba armando a rede aqui, e ela volta aqui. É um pouco ruim. Mas isso não vai acontecer em todas as parcelas. É uma ou outra parcela que isso vai acontecer e que vai ter problema. Então, eu recomendo ficar um pouco de olho no relevo. Né? Se você pode trabalhar num lugar que tem modos do PELD, ótimo. Caso contrário, fiquem de olhos com relevo. Réplicas. Quantas réplicas eu preciso? Né? Vai depender dos seus objetivos. Por exemplo, PDBFF tem poucas réplicas. A gente tem 4 fragmentos de 1 hectare, 3 fragmentos de 10 hectares e 2 fragmentos de 2 hectares. Mas é o que a gente consegue trabalhar no PDBFF e sai muito artigo ainda lá de alto nível.
né? Mas também depende do número de variáveis preditoras. Se você quiser trabalhar com 10 variáveis preditoras, você vai ter que ter um número de réplicas que lá na sua análise estatística, ela aguenta esse número de réplicas. Então, talvez é tanta réplica que talvez você não vai conseguir trabalhar com tantas variáveis preditoras. Então, você vai ter que fazer lá no seu delineamento amostral, vai depender da sua pergunta, dos seus objetivos, do número de réplica, do número de variáveis preditoras, quantas réplicas você vai precisar, certo? Tipos de ambientes, também depende do seu objetivo. Se eu quero comparar baixio com platô, são 2 tipos de ambientes. Se eu quero trabalhar com fragmento e não fragmento, 2 tipos de ambiente. Campina e não campina, que são tipos de vegetação na Amazônia, 2 tipos de ambiente. Savana, também outro tipo de ambiente. Mas o controle geralmente é a floresta, se é o tipo de vegetação predominante. Então, depende quantos ambientes você vai trabalhar, depende dos objetivos. Mas não misture ambientes dentro da mesma réplica. E não vai dar certo, você pode estar comparando coisas diferentes. Bom, vamos agora para partes de uma rede. Nossa, gente, eu falo, hein? Partes de uma rede. A principal parte de uma rede, nós temos aqui a haste, não é da rede, tudo bem, mas nós temos, eu chamo de argola. Essa parte aqui que fica presa na haste. Olha, é isso daqui. Eu chamo de argola. Tem gente que chama, tem outro nome. Mas falou argola, a gente entende. Cada uma dessas, aqui tem um fio principal, outro fio principal, outro fio principal, ou linha principal, e entre elas formam as bolsas. E aí você pode chamar bolsa 1, bolsa 2, 3 e 4, ou ao contrário, bolsa 1, 2, 3 e 4. Tem gente que anota qual bolsa o morcego caiu. O que é interessante é que tem espécies que caem só nessas bolsas aqui embaixo, né? E ele tem, você percebe que essa linha principal é lisa, mas essa linha principal tem essas bolinhas aqui. O que são essas bolinhas? São nós. São 2 linhas principais que ela tem um nó. Mas por quê? Gente, quando venta, a rede, se ela não tem um nó, ela vem toda para um lado, ela acumula todinha para um lado. Aí fica um bolo de rede, tudo aqui nesse canto aqui. Isso é comum de umas redes da Rosa Minas, quando eu comprava há 20 anos atrás. Então, isso aqui fica fixado, a rede fica paradinha, ela não se move. Isso mostra a qualidade da rede. Tem a malha da rede. Nada mais que a malha, ó, gente, esse é tamanho, comprimento disso daqui. Então, eu tenho malhas que são, olha, 10 milímetros, então ela é muito mais fechada, e tem as de 25 milímetros, ela é muito mais aberta. E isso interfere no custo da rede, gente, porque quanto mais a malha, mais linha tem. É uma rede que é muito mais difícil de fazer do que uma malha aberta. Redes com uma malha muito fechadinha vai pegar morcegos pequenos e os grandes. Rede com uma malha muito aberta pode ser que é ruim para os morcegos muito pequenos. Os nectarívoros, eles podem conseguir escapar mais facilmente. Eu geralmente uso malha 19 para tudo, né? Porque a 10 é muito grande, muito caro, e eu não consigo pagar, mas a 19 é muito bom. Aqui, gente, eu vou passar essa apresentação para vocês, mas aqui tem vídeos que mostram como armar uma rede. Os 2 primeiros vídeos estão em inglês, e aí a pessoa mostra direitinho como armar rede, mas são redes de altíssima qualidade, e tem uma rede de dossel, cara, eu nunca vi armar aquele tipo de forma de rede, que você vai precisar de umas 5 pessoas para te ajudar. E deve ser caríssimo. Só as estacas de alumínio que a moça ela coloca, deve ser caro pra caramba. E o último vídeo é brasileiro. Então, se vocês colocarem no YouTube como armar uma rede, pode ser para aves também, que é igual, vocês vão pôr aí como armar uma rede também em inglês, vai aparecer alguém já fez um vídeo, gente. Tem tudo hoje no YouTube. Material que eu preciso para ir para campo, para trabalhar com redes. Esse aqui é o material mínimo. A primeira coisa que eu preciso é a rede, né? Eu preciso da rede. O segundo, eu preciso de hastes, né? Aqui, por exemplo, são hastes de alumínio, né, que a gente pode comprar. A gente monta as nossas hastes aqui, a gente compra uma haste de alumínio de 6 metros, de um determinado diâmetro, e uma outra que cabe dentro.
Aí a gente corta elas em 1,5 metro, 1,5 metro, depois eu faz um furinho, né, que vai por dentro, e a gente põe um rebite numa determinada altura, que aí eu posso virar a rede, uma encaixa na outra, e depois que eu desmonto, uma entra dentro da outra. É uma forma mais barata de ver. E eu não coloco essa ponta, porque isso aqui é caro pra caramba. A gente usa cordas de nylon de 0,2 milímetros, que é para armar as redes. Precisa de lanterna de cabeças e pilha, né? É um material um pouco também caro. Eu gosto muito da Black Diamond, mas já não está tão caro que não dá mais para comprar. Sacos de pano, você vai precisar. E os sacos de pano, gente, não mande fazer sacos de pano muito encerado. São sacos de pano, por exemplo, que são muito grossos, e quando o morcego ele entra lá dentro, põe um por saco de pano, viu, gente? Você pega muito morcego, você precisa de uns 100 saquinhos de pano. O morcego lá dentro, ele fica fazendo assim, ele fica se mexendo. E aqui no cotovelo deles, né, ele começa a sair a pele, fica todo machucado aqui, se o pano é muito liso, porque ele acaba queimando aqui. Então, sacos encerados não são legais. Então, pano mais molezinho é melhor, mas também o morcego consegue rasgar. Então, tenta achar alguma coisa meio termo. Mas evitem sempre sacos muito grossos e muito encerados, porque os morcegos vão se machucar. A gente usa balanças, né? Usava muito balança da marca Pezola, mas são caros demais, ficaram muito caros. Hoje a gente tem outras marcas que a gente pode usar. Que tipo de balança que eu uso, né? Qual que é o peso, até onde ela chega? Gente, uma balança de 60 e uma de 100 gramas está suficiente. A maioria dos morcegos pesa menos de 100 gramas, a grande maioria. E se você colocar duas balanças, uma do ladinho da outra, e amarrar o saquinho, você pode somar o peso, né? É uma maneira de eu poder ter aqui, no caso, uma balança de 100 e uma de 100, ter uma balança de 160. E chaves de identificação. Eu tenho experiência com morcegos, eu sempre levo chaves de identificação. Não tem jeito. Luvas. Uma luva maleável, viu, gente? Não usa essas luvas muito duras, né? Raspa de couro, aquela que seu dedo nem consegue mexer. Porque você precisa segurar um morcego. Eu não uso luva porque eu já tenho um pouco mais de experiência. Eu uso saquinho de pano, põe na boca do morcego e consigo tirar ele. Mas, às vezes, eu sempre estou com uma luva dessa da mão esquerda no meu bolso. Porque, às vezes, eu pego um morcego que está muito nervoso e muito grande. E aí eu acabo precisando da luva. Chaves de identificação. Bom, eu adoro essa chave aqui, ela é em francês. É muito difícil achar ela para comprar, né? Ela é da Guiana Francesa, mas ela tem uma coisa que eu amo na chave, ela tem desenho. Uma das partes que a gente mais precisa na chave de identificação é desenho dos incisivos. Porque uma das formas de separar algumas espécies é pelos incisivos. E aqui tem vários desenhos, é um pouco limitado o número de espécies, mas tem os desenhos que eu adoro. Eu mesmo, na minha chave, tem vários outros desenhos que eu vou fazendo anotação. A chave do Burton Lynn, de 2001, é excelente. Isso aqui é um artigo que no final tem uma chave dicotômica. Ela é muito boa também, tem muita espécie. Uma que eu gosto também é o Mammals of the South America, mas ele é um livro, não dá para levar esse livro para o campo. Mas ele é bom para estudar os morcegos, ou quando você coletar um morcego em laboratório, você pode ler algumas características dos morcegos. Tem a chave de identificação dos morcegos da América do Sul, do Cone Sul, né, da Mônica Dias, também tem muito desenho, é bem legal. Para os morcegos molocídeos, ainda tem a chave do Renato Gregorin, ela está um pouco desatualizada, né, ela é de 2002, mas também ela é muito boa ainda, né? E nós temos aqui o Guia de Campo dos Morcegos Amazônicos. Ele é um punhado de chaves, ela é bem interessante também para usar, né? Ela está em inglês, e o ruim disso é que também o livro é em inglês e ele não é tão barato assim. Mas tem na Morcegoteca. Escreve Morcegoteca no Google, nós temos ela em PDF. Aí você pode imprimir só a parte das chaves e levar para o campo. Quando imprimir qualquer coisa que você for levar para o mato, gente, imprime uma impressora laser.
Se for jato de tinta, molhou, borra. Né? Mas o que eu recomendo é visitar uma coleção e passar as chaves. Porque essa chave está em inglês, essa chave está em francês, essa está em inglês, essa está em espanhol, essa está em inglês, eu acho que essa aqui está em espanhol. Então, se você não domina, ou na hora lá chega assim, não, acho que espanhol vai dar certo. Chega lá, tem uma palavra que você não entende, dançou, você está no mato já. Então, vai para uma coleção, pega lá, eu vou pôr todos os platirrinos aqui da coleção, os urodermas, e vou passar a chave olhando para o morcego. E aí você aprende a passar as chaves, você mesmo, por exemplo, vai estar escrito uma coisa sobre o dente. Aí você fica, Jesus, o que é isso? Se você está com o morcego lá na coleção, olhando o que está escrito e o dente do morcego, você vai entender o que é uma cúspide maior. O que é uma cúspide maior? Ela é o quê? Na coleção você consegue entender o que é essa cúspide. Cúspide é a cúspide do dente, um pouco maior. Precisa do crânio. Campo, eu não consigo olhar crânio. O tamanho, você consegue ver essas coisas melhores. Então, visita a coleção para você se atualizar. Eu faço isso, viu, gente? Eu tenho experiência e adoro ir numa coleção. Marcação, gente, eu tenho tempo ainda? 9 horas, né? 8 horas, tem mais meia hora, né? Fadinho, tem mais meia hora? Olha, agora 10 horas. 10 horas. Se eu não me engano, começa a da Juliana, eu acho que é às 10 ou às 10h30, tem que conferir aqui. 10h30, Fadinho. 10h30? Perfeito. O Paulo tem às 10 horas, mas pode seguir um pouquinho mais, Paulo. Eu vou seguir um pouquinho mais, já estou na parte de marcação. Já tá. Joia. Beleza. Gente, deixa eu só voltar um pouquinho na rede. A rede, gente, não é fácil armar. Eu vi um vídeo de um cara armando uma rede, pelo amor de Deus, não sigam aquele vídeo. Gente, aqui está uma argola. Isso aqui fica tudo solto na tua mão. Se essa argola está aqui dentro, por exemplo, ela escapou do teu dedo, ela caiu aqui dentro e passou, você dançou, cara, vai ser um inferno. Porque é tão fino que você não consegue puxar a argola de volta e sair. Então, gente, as argolas não podem sair quando a rede está desarmada, ou quando você for pôr ou tirar, elas não podem sair da sua mão. É a principal coisa, ela tem que ficar na sua mão. Porque se uma argola escapar, entrar aqui dentro, no meio da rede, você não consegue mais tirar. Ela está armada, eu consigo tirar, mas quando ela está assim no chão, toda embolada, você não consegue tirar mais. Eu já tive rede que eu tive que jogar fora ou desmontar ela, porque não tinha mais condições, porque as argolas começaram a entrar no meio da rede. Isso é uma dica que eu passaria lá se eu tivesse uma aula mesmo no campo. Marcação. Gente, isso daqui... primeiro, para que marcar um morcego? Porque eu quero individualizar o morcego. Olha, aqui tem um número, vai ter um número e esse morcego vai estar associado a esse número, ou a essa cor, ou aos dois. Então, gente, se você só marca, se você precisa individualizar o morcego. Se não marca. Sabe por quê? Isso aqui é uma anilha de braço, gente. A gente precisou fazer um corte aqui no morcego. Tudo isso é um estresse para o animal. A gente não sabe se ele vai se dar bem com essa anilha. Às vezes isso aqui pode dar uma infecção. Às vezes o morcego ele é alérgico, olha só, a esse metal, e isso inflama. Então, só marca se você vai precisar dessa informação. Eu não marco mais morcegos na maioria dos lugares que eu vou. Por quê? Mas você não pode pegar o mesmo morcego 2 vezes no mesmo lugar? Pode, mas a gente já sabe que a taxa de recaptura é tão baixa, mas tão baixa, é 3%. 3% em todos os morcegos, em todas as espécies. Então, deve ser 0,5% por espécie. Isso não muda nada nas suas análises. Então, agora, se você quer fazer um trabalho em que é importante, ou um lugar que já tem um monitoramento muito antigo, como, por exemplo, o PDBFF, tudo bem, pode marcar. Mas também tem um custo, viu, gente? Marcação, você tem que comprar essa anilha. E tem que comprar bastante, você tem que comprar 200, 300, 1.000, 2.000 números. Né? E isso tem um custo. As anilhas, elas vêm assim, né? Aqui tem um númerozinho, vem dentro desse arame. Ou seja, se você sem querer puxou e caiu tudo no chão, é um inferno, você vai perder um monte de anilha, você está perdendo dinheiro. E tem anilhas que essas que vão nos braços, elas têm essa orelhazinha aqui, porque você consegue apertar. Outro tipo de anilha é a anilha colar, ou muito usualmente usado
por muito tempo, isso é o ball chain, né? Essas bolinhas, e aí com essa presilha, e aí você põe o número aqui dentro e prende. O que é também usando esses lacres. São lacres mesmo, você compra em armarinho, é o mais fininho que tem, né? Ele é muito fino, então ele é muito delgado. Então a gente põe no pescoço do morcego e puxa até ele ficar bem fixo. Não vai enforcar o coitado do morcego. Não se anilha jovem, porque ele ainda vai crescer. E qual é o maior perigo dessas anilhas? Se você pôr frouxo, o morcego não gostar, e ele consegue se mexer muito, a anilha parar na boca do morcego. Se parar na boca do morcego, ele vai morrer de fome, né? E fora de todo o estresse que ele vai ter. E pôr a anilha de ball chain, essa daqui, não é tão fácil. Você tem que pegar um morcego. Olha, eu estou usando uma pinça, né, dessas de um presilha, e eu fico com o meu dedo do lado da boca do morcego. Então, por exemplo, aqui é um morcego vampiro, isso aqui é um Desmodus rotundus. Ele tem toda a dentição para morder carne, né, para tirar um tampãozinho. E meu dedo, meu polegar, está bem perto da boca dele. Se esse morcego escapar, ele me morde. Então tem isso também, você tem que ter prática. E olha como ela fica no pescoço do morcego. Gente, isso aqui fica frouxo, e você não saber o que é frouxo, isso vai parar aqui, ó. E esse morcego vai morrer. Então, esteja certo de usar isso. Não anilhe o morcego só porque você acha legal. E se o morcego for alérgico a isso, ele vai criar uma ferida muito forte aqui. Eu nunca peguei, mas também a gente não sabe se o morcego com isso fica tão nervoso e você solta ele e ele morre depois. A gente não sabe, gente. Então só anilha se for muito necessário. Olha também uma subfamília de morcegos que são os filostomíneos. Eles têm uma glândula, um macho tem uma glândula no pescoço. Então se eu ponho uma anilha de pescoço que vai ficar bem aqui, eu posso machucar essa glândula. Eu posso impedir o funcionamento correto dessa glândula. Então, gente, tomem cuidado com anilhar. Uma outra forma também de a gente trabalhar com morcegos, né, com monitoramento, ou pelo menos seguir os morcegos, uma outra forma de anilhar são esses pitch tags ou transponders. Isso aqui tem mais ou menos 1 centímetro, você tem tipo uma seringa, você põe nas costas do morcego, geralmente é nas costas dele, e injeta isso. Mas, gente, isso daí é grande, né? É um treco mais ou menos, se for para humanos, é um negócio mais ou menos desse tamanho, né? Proporcionalmente. Você injeta ali. O morcego não vai morrer, mas deve doer pra caramba, não sei. Eu já pus uma vez, eu não pus, eu vi pondo, né? Eu não fiquei muito confortável. Mas é caro pra caramba, né? Você pode pôr nesses morcegos aqui, que você não pode pôr um colar. Então, você pode pôr o transponder nos filostomíneos. Mas ele é caro. E aí depois você vem com esse aparelhozinho, ele te dá um número, né? E também tem que ter experiência. A última forma da gente também monitorar os morcegos é com radiotelemetria. Se você quer saber a área de vida, onde eles estão se abrigando e tudo mais. Radiotelemetria você tem que trabalhar em locais abertos. Não dá para trabalhar dentro da floresta, porque o sinal ele é muito curto. E o morcego voa, vai muito longe, você perde o sinal. Eu já tive colegas que trabalharam dentro de floresta, em cavernas. Então, ele soltava o morcego na caverna e depois de 2 dias, ele não encontrava mais o morcego e falava que o morcego... Em 2 dias o morcego ficava perto da caverna e depois a conclusão dele foi que os morcegos eram muito dependentes da caverna. Só que ele monitorou o morcego por 3 noites só. E o rádio dura uns 14 dias. Ou seja, ele estava dentro de uma caverna, de uma floresta. O morcego ia embora, ele não conseguia mais captar o sinal, ele captava por 2 dias que o morcego estava ali na caverna, depois não captava mais, falava que os morcegos eram altamente dependentes daquela caverna. Ele só captou por 2 dias. Então, em ambientes florestados, não dá para trabalhar com radiotelemetria em morcegos. Mas em Alter do Chão, que é aí do lado de vocês, o Henrico já trabalhou com isso por causa da savana. E como tinha lá aquele monte, né, chama lá de piroca, a pessoa pode ficar lá em cima e ela consegue captar o sinal de uma área mais alta. Mas isso dificilmente dentro de uma floresta dá para você trabalhar. Deixa eu ver. Eu terminei minha apresentação, gente.
falei de várias coisas que vocês podem trabalhar. A maioria, quem for trabalhar, vai trabalhar com redes. Se você não tem experiência em tirar morcego da rede, é bom trabalhar com uma rede, trabalhar com alguém que tem experiência, tem a forma de tirar o morcego da rede. Eu comecei assim, armei a rede e esperei o morcego cair. Foi super difícil. Então, sempre trabalhe com alguém que tem experiência, vai fazer um estágio com alguém. Se vocês estão aí da UFOPA, tem gente na UFOPA que trabalha, o Arlisson, né, acho que ele é técnico aí, ele tem uma experiência muito grande com morcegos, com identificação, com rede e tudo mais. Então, no futuro, ele vai dar um curso aí com as redes. Se eu tivesse aí, eu daria o curso com ele. Né? E perguntas? Estão com alguma dúvida?